Bem-vindo a mais um Culto da Juventude, Teens e Gibi juntos, celebrando ao Senhor nesse momento. E hoje temos nosso culto de gratidão ao Senhor. Mas o que é gratidão? Gratidão nada mais é que o reconhecimento por alguém que fez algo para você, que falou algo para você, que te deu alguma coisa, que teve alguma atitude para com você. Mas hoje a nossa gratidão é para com Deus, que tem feito tanto em nossas vidas. Mas você pode parar aí e pensar, mas gratidão, depois desse ano todo, depois desse 2020 conturbado, com esse coronavírus cheio de loucura, tantas coisas acontecendo, como eu posso ser grato nesse ano? Mas, mesmo com tantas coisas, sonhos desfeitos, mesmo com projetos que não foram para frente, mesmo com falta de emprego, pessoas queridas que se foram, mesmo assim, nós podemos ser gratos. Gratos porque Deus ele continua cuidando de todas as coisas. Gratos porque nada fugiu do controle de Deus. Gratos porque continuamos sendo sustentados pela misericórdia do nosso Deus. E por isso, nós podemos ser gratos, nós podemos celebrar ao Senhor. E você que está aqui conosco, assistindo esse culto, participando, celebrando ao Senhor conosco nessa noite, quero te fazer uma proposta, que você participe conosco. Como você vai participar? Tem o chat aí e você vai escrever pelo que você é grato durante esse ano de 2020, para que a gente possa ler motivos de gratidão de um, do outro, e juntos celebrarmos a Deus por isso. Juntos vermos o que Deus tem feito em nossas vidas, mesmo num ano difícil. Vermos que Deus ele tem cuidado de todas as coisas, continua cuidando, como em 2018, 2019 e 2020. Da mesma forma, podemos, nesta noite, ser gratos ao Senhor por tudo o que Ele tem feito. E nessa noite, eu te convido para sermos juntos, gratos ao nosso Deus. Eu quero começar esse momento de gratidão orando. Eu sei que você deve ter inúmeros aí motivos de gratidão, ou você pode estar com seu coração apertado nesse momento, pensando, será que eu tenho sido grato ao Senhor? E nós vamos ver um pouco disso nessa noite. Mas eu quero te convidar a orar em gratidão ao Senhor. Que você possa aí nesse momento pensar motivos de gratidão que você tem a Deus. E nesses motivos nós vamos juntos agora orar ao nosso Deus, glorificar ao nosso Deus e ser gratos a Ele. Então se concentre aí onde você está, feche seus olhos, realmente se concentre e derrame seu coração grato ao Senhor nesse momento. Vamos orar juntos. Nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por este ano, ó Deus. Um ano difícil, devido a essa pandemia, devido a esse vírus. Um ano que muitas pessoas, ó Pai, perderam emprego, muitas pessoas perderam parentes, muitas pessoas tiveram seus sonhos, seus planos frustrados. Mas, ó Pai, mesmo em todas essas coisas, nós vemos a Tua boa mão, a Tua misericórdia. Vemos o Teu sustento, ó Pai. Vemos, ó Pai, que por mais que pessoas tenham ficado desempregadas, outras se levantaram para ajudar. Vemos, ó Pai, que por mais, ó Pai, que sonhos, planos, projetos foram frustrados, ó Deus, o Senhor continuou direcionando pessoas, continuou direcionando planos,
ó Deus, levando conforme a Tua vontade, ó Pai. E por isso nós glorificamos, exaltamos o Seu nome, ó Pai. Nós somos gratos ao Senhor, ó Pai, por todo o Teu cuidado e por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai, em nossas vidas, ó Pai. Certamente há inúmeros motivos de gratidão. Pessoas que agora estão pensando neste ano e olhando para trás e vendo no que elas são gratas. E que o Senhor, ó Deus, nos ajude a lembrar desses motivos, ó Pai. Nos ajude, ó Pai, a enchermos o nosso coração de gratidão ao Senhor nesse momento. E possamos juntos celebrar e sermos gratos ao Senhor por tudo o que o Senhor tem feito. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por cada um desses motivos que pessoas têm pensado nesse momento, que pessoas, ó Pai, têm compartilhado, ó Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado porque temos uma igreja, Deus, que mesmo nesse tempo, ó Pai, teve tecnologia, teve recursos, teve pessoas dispostas, ó Deus, para que pudéssemos em todo tempo aprender do Senhor, em todo tempo celebrarmos juntos, em todo tempo seja pelo virtual, ó Deus, seja por qualquer outro meio, matarmos a saudade. Mas, Senhor, nós somos gratos por tudo que o Senhor tem nos dado. Obrigado porque podemos levantar a cada manhã. Obrigado porque temos uma casa. Obrigado porque temos comida. Obrigado, Senhor. Porque se não for o Senhor, nada disso nós teríamos. E por isso, nessa noite, nós celebramos ao Senhor. E que tenhamos realmente, ó Deus, um culto de celebração ao Deus verdadeiro, ao Rei dos Reis, a Jesus Cristo, que veio a este mundo para transformar as nossas vidas. E a nossa imensa gratidão por isso. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém. E nesse culto, todos os momentos que teremos aqui é para sermos gratos ao Senhor, levarmos os nossos corações em gratidão ao nosso Deus. E aí vamos começar agora louvando ao Senhor. E louve mesmo, louve ao seu Deus, sendo grato por todas as coisas. Do
Fala galera, beleza? Muito bom ter vocês aqui nesse culto hoje. Esse culto foi planejado para ser um culto de ação de graças. A nossa ideia, quando a gente pensou nesse culto, era que a gente pudesse ter um momento de adoração a Deus, em gratidão por tudo aquilo que Ele tem feito. Então eu queria que nesse momento você refletisse em relação à sua vida. No começo do culto, a Arthur fez um desafio para vocês começarem a colocar no chat alguma coisa que você se lembra, que você queira agradecer a Deus por, de repente, uma pessoa, um amigo seu que te ajudou, alguém aqui da igreja que foi muito especial para você nesse tempo tão difícil de pandemia, de repente alguma palavra que alguém te deu e você foi abençoado através dela. Então não perca tempo, comenta aí com a gente, para a gente poder orar com vocês, para a gente poder ficar feliz com vocês, porque vocês também estão sendo gratos a Deus por tantas coisas que Deus tem feito na sua vida, tantas coisas que Deus fez na minha vida e com certeza muitas outras coisas que Deus também ainda pode fazer e vai fazer com certeza durante esse final de ano também. Então vamos ser muito gratos a Deus e vamos cantar agora uma música que a gente conhece muito bem e que a gente pode dizer para Deus que nós somos gratos por tudo o que nós temos. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. Maior prova de um amor tão profundo
Salmo 136. Você já pode deixar aberto a sua Bíblia nesse salmo. É o texto que nós vamos tratar nessa noite. Mas nesse momento, eu quero ler com você o que o Senhor tem falado para nós meditarmos, para nós nesse momento juntos de gratidão a Deus. Salmo 136. Leia comigo. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o Mar Vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no Mar Vermelho a Faraó e ao seu exército, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a vida a famosos reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. A Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel, seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. A quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. E dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó, tributai louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. A misericórdia do Senhor é para sempre. E por isso, nesta noite, nós somos gratos ao nosso Deus. Vamos continuar louvando a Ele, celebrando a Ele e sendo gratos ao nosso Deus. Com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é, ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Ó, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. O maior que o meu pecado,
Salmo 136, que nós lemos. E nesse primeiro momento, eu quero ver com vocês os primeiros 9 versos. Esses primeiros 9 versos que nos levam, da mesma forma que os restantes, a darmos graças, a render graças ao nosso Deus. E mesmo em momentos difíceis que nós temos vivido, e quando você pensou que nesse ano você deixaria de ver seus amigos por tanto tempo, deixaria de ver sua família, deixaria de vir celebrar junto presencialmente como igreja. Para você que é novo, assim como eu, isso não deve nem ter passado na sua cabeça. Até 2019, isso não era nem um sonho, nem uma possibilidade para você. Mas virou uma realidade na nossa vida. Tantas coisas foram destruídas, tantas coisas foram desfeitas, mas nós temos o Deus imutável, o Deus soberano, que continua cuidando de todas as coisas, o Deus que tudo criou. E nós damos graças ao Senhor. Nós somos gratos a Ele em reconhecimento ao que Ele tem feito, ao reconhecimento ao que Ele fez, ao que Ele tem feito, ao que Ele fará. E por isso nós podemos ser gratos a Ele. E o primeiro motivo de sermos gratos é pela sua criação. E é isso que fala os primeiros 9 versos. Pela sua criação, nós podemos ser gratos ao Senhor. Olhe comigo esses versos. Primeiro que aí é um convite, rendei graças ao Senhor. E os primeiros 3 versículos, se você olhar, eles têm esse convite, rendei graças ao Senhor. Venha comigo, renda graças ao Senhor, vamos juntos. E além de irmos juntos, de darmos graças ao Senhor, você já deve ter visto quando estávamos lendo esse verso, quando fala, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a cada final de versículo, há essa frase, porque a sua misericórdia dura para sempre. E é como se fosse um coral. Eu não entendo muito de coral. E se você me chamar para cantar, você vai ficar um pouco frustrado. Mas parece aqui que era uma segunda voz. A segunda voz desse coral, ela estava ali falando porque a sua misericórdia dura para sempre. Não vou tentar cantar aqui, não se preocupe. Mas falando, repetindo, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre, porque a sua misericórdia dura para sempre. E mesmo com tantas coisas que Deus fez, e Ele fez tantas coisas, porque a sua misericórdia dura para sempre. As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, você deve se lembrar disso. Você deve vivenciar isso sempre, semanalmente, diariamente. Pelas suas misericórdias, nós não somos consumidos. E aqui, no texto, nos primeiros 3 versículos, além dele clamar, chamar, render graças ao nosso Deus, ao Deus dos deuses, nós vemos um Deus misericordioso, vemos o caráter de Deus, a sua misericórdia. E além do caráter desse Deus, nós vemos que é um Deus soberano, Rei dos reis, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Esse Deus soberano, esse Deus que tem um caráter imutável, é o Deus que faz grandes maravilhas. Como fala o versículo 4, Ele que fez os céus, Ele que fez a terra, Ele que fez os grandes luminares, o sol para presidir o dia, a lua e as estrelas
para presidirem a noite. E se você olhar esse texto, olhar para a criação de Deus, essas grandes maravilhas, céu, terra, lua, estrelas, sol, quantas coisas que Deus colocou, que Deus planejou, e que nesse 2020, nenhuma dessas coisas parou. Você pode não ver o sol todos os dias, porque tem dia que você vai acordar e vai estar nublado, mas o sol está lá, por trás das nuvens, mas ele está. E tem dia que o sol está lá, forte, que você sai de casa e você não aguenta do sol tão forte, ele está lá. A noite chega, a lua está lá, as estrelas estão ali, tudo indo conforme o plano de Deus, conforme Deus planejou, conforme Deus criou. E por isso, muitas coisas nós temos da criação de Deus. Temos as estações do ano, temos chuva, temos dias de calor, dias de frio. Todas essas coisas continuaram, frutos da misericórdia de Deus em nossas vidas. Por mais que coisas tenham mudado, por mais que planos precisaram ser desfeitos, olhe quantas coisas que não mudaram. Olhe quantas coisas não deixaram de acontecer. Deus continuou, pelas suas misericórdias, pela sua bondade, nos dando todas essas coisas graciosamente, nos dando cada uma delas. Deus criou esse mundo, você pode pisar no chão com segurança. Você tem árvores frutíferas, que elas continuam a produzir, porque tem chuva, e a chuva cai para regar a terra. Você tem o sol, você tem todas essas coisas que continuam a acontecer. E Deus continua lhe dando. Nós podemos olhar para essas coisas e sermos gratos ao Senhor pelo que Ele criou. E por isso, Ele criou e Ele fez, porque a sua misericórdia dura para sempre. E por isso, rendamos graças a esse Deus, celebremos a esse Deus poderoso que tudo criou, que tudo fez. O Deus que fez o homem, a mulher, que possibilitou que nós estivéssemos aqui nesse mundo. Esse Deus criador de todas as coisas, que nos formou, a Ele nós celebramos. Quantas coisas que você pode olhar que continuam a acontecer, frutos da criação de Deus, e nós podemos celebrar e dar graças a Ele. Nesse momento, eu quero que você lembre dessas coisas. Lembre que o alimento chegou na sua mesa. Quantas coisas Deus fez para que o alimento chegasse na sua mesa? Chuva, sol, a terra. Deus continua cuidando de todas as coisas. Tantas coisas continuam acontecendo. Por mais que algumas deixaram de acontecer nesse ano, tantas outras continuam a acontecer. E por isso nós celebramos, por isso nós somos gratos ao Senhor. Olhe para essas coisas, olhe para a criação de Deus e celebre a Ele. Uma coisa que eu gosto muito de fazer é sentar na praia ali, na frente do mar. E ficar olhando para o mar, aquele mar imenso. Aquilo me acalma. E eu fico olhando para aquilo e falo, Deus criou isso. É fruto da criação de Deus. E ali você vai ter peixes que alimentam, você vai ter um lugar para se divertir também. Mas eu olho para aquilo, para aquela imensidão de água.
e aquela imensidão de água me traz paz, me acalma. E aí, uma coisa que me pega com isso. Lá em Apocalipse, diz que no novo céu e na nova terra, o mar já não existe. Eu falo, mas uma coisa tão boa não existe? Não. Porque Deus, Ele tem uma paz, Ele acalma muito mais do que olhar para o mar. E por isso, já não precisaria do mar. O próprio Deus, Ele vai suprir nossas necessidades de uma forma muito melhor, muito mais especial. Se na criação nós já encontramos tantas coisas que nos sustentam, tantas coisas que nós podemos ser gratos, que nos faz viver nesse mundo, se nós olharmos para o nosso Deus, é tudo fruto dele e a vida com ele é muito melhor. Eu espero que você, nessa noite, olhe para o que o Senhor tem lhe dado. Não para as coisas em si, mas se lembre que todas essas coisas é pela misericórdia de Deus. É porque o Senhor tem sido bondoso na sua vida, porque Ele tem lhe dado. E com Ele tudo é muito melhor. Celebre ao Senhor nessa noite. Seja grato pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja grato pela sua criação, porque Ele tem possibilitado nós vivermos nesse mundo e as coisas continuam acontecendo, porque as misericórdias do Senhor duram para sempre. No primeiro momento da nossa mensagem, como você pode perceber, a gente pensou num formato um pouco diferente hoje para esse culto. Então o Arthur, ele trouxe uma primeira parte em relação ao texto bíblico que a gente vai estudar hoje. Então ele falou sobre a gente poder dar graças a Deus, porque esse Deus, ele é um Deus criador. Lá do versículo 1 até o versículo 9, lá do Salmo 136. Eu vou dar uma olhada nos últimos 4 versículos desse Salmo. No meio, entre esse trecho que o Arthur pregou e isso que eu vou falar com vocês agora, Deus também está mostrando porque é importante a gente dar graças a Ele. Deus está falando que a gente pode ser grato a Deus, porque Ele é um Deus que move a história do seu povo. Nesses versículos, Deus tem falado que Ele moveu a história do povo de Israel, levando o povo até a terra porque Deus tinha prometido para Abraão, levando o povo, livrando o povo do Egito. Então, Deus, ele tem movido histórias. O nosso Deus é um Deus que move histórias. Deus moveu a sua história, Deus moveu a minha história. Deus fez alterações na nossa forma de viver que são incríveis. Com certeza, depois que você teve um encontro com Jesus, você nunca mais foi aquela mesma pessoa. A sua história hoje é uma história completamente diferente da história daquela pessoa que você era antes de ter um encontro com Cristo. E nos últimos 4 versículos, o salmista ele vai dizer o seguinte, do versículo 23 até o versículo 26, que lembrou de nós em nossa humilhação, pois o seu amor dura para sempre, e ele nos libertou de nossos inimigos, pois o seu amor dura para sempre, que alimenta todos os seres vivos, porque o seu amor dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos céus, pois o seu amor, ou, dependendo da sua versão, a sua misericórdia, ela dura para sempre. Nós podemos ser gratos a Deus, porque a misericórdia dele dura para sempre, dura por todos os dias da nossa vida. Talvez hoje está sendo bem difícil você entender a misericórdia de Deus, por causa de problemas que a pandemia trouxe, de repente por causa de situações da sua família, de situações financeiras que você está enfrentando. Você pode estar achando que é impossível esse Deus ser misericordioso, é impossível esse Deus ser um Deus amoroso, porque a sua vida pode estar um caos, a sua vida pode estar um grande conflito, você pode estar vivendo diversos conflitos na sua vida, seja financeiro, seja familiar, ou seja na questão da saúde. Você pode estar enfrentando grandes conflitos, mas ainda assim, esse texto nos mostra que esse Deus que nos salvou, que mudou a nossa história, Ele é um Deus digno de adoração,
Ele é um Deus digno de gratidão. Porque Deus, Ele não se esquece de nós. Deus, Ele se lembra. O texto diz, Deus continua se lembrando de nós. Mesmo quando problemas surgem, mesmo quando dificuldades aparecem. Geralmente quando nós enfrentamos esse tipo de problema, geralmente quando nós enfrentamos algum tipo de luta, nós levantamos a seguinte questão: onde é que está Deus em meio ao meu sofrimento? Será que Deus, Ele se esqueceu de mim? Por que Deus, Ele não vira o seu rosto para mim? Por que Deus não olha para mim e se lembra de mim e percebe as minhas aflições, percebe os meus sofrimentos? Nós somos como o salmista no Salmo 73, quando ele diz que certamente Deus, Ele é bom para Israel, mas quanto a mim, ele está questionando o amor de Deus em relação a ele. Ele sabe que Deus ama o seu povo, ele sabe que Deus ama ao mundo inteiro, mas em relação a ele, individualmente falando, por causa dos seus problemas, ele questiona o amor de Deus, ele questiona essa misericórdia de Deus. Só que nós temos que nos lembrar disso. Deus não se esquece de nós. Deus continua nos amando, Deus continua se lembrando de cada momento, de cada etapa da sua vida. Quando nós imaginamos que Deus ele tem se esquecido da gente, nós não levamos em consideração um atributo muito importante em relação a Deus. A Bíblia nos mostra que o Deus que nós servimos, o Deus que nós amamos, o Deus que nós somos gratos a Ele, Ele é um Deus onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Ele não só sabe do que está acontecendo hoje, no seu presente, o que está acontecendo com você agora, mas Ele sabe muito bem o que vai acontecer com você no futuro. Ele sabe muito bem o que vai acontecer com você ao longo da sua vida. Então esse Deus é um Deus que se lembra do seu povo, é um Deus que olha para o seu povo e o ama, e o protege e cuida do seu povo. O salmista vai dizer que esse Senhor se lembra de nós e Ele se lembra de nós em nossa humilhação. Ele se lembra de nós nesses momentos que nós nos sentimos humilhados, nesses momentos que nós nos sentimos muito mal. Deus se lembra de nós. Deus se lembra de você. Independente do caos que pode estar a sua vida hoje, no meio dessa pandemia. O texto também diz que Deus nos liberta. Ele é um Deus libertador. Deus te libertou no momento em que você teve um encontro com Cristo Jesus. E da primeira coisa que Deus te liberta é do seu pecado, daquele seu modo de vida, daquele seu estilo de vida pecaminoso. Deus te libertou disso. E isso é mais uma razão, é mais um motivo para a gente ter um coração cheio de gratidão por Deus. Porque esse Deus, Ele te liberta do seu pecado. Deus também te libertou de situações na sua vida, onde você tinha sofrido, onde você passava por grandes problemas. Deus, com certeza, já te libertou de várias situações assim. Deus já te livrou de vários momentos onde você estava passando por um grande sofrimento, você estava passando por um momento de muita dificuldade. E Deus, Ele te libertou, Ele te deu um escape, Ele te deu uma saída para esse momento. Nós precisamos sempre nos lembrar que esse Deus, Ele nos liberta. E a terceira lembrança que o salmista nos faz é que Deus nos alimenta. Deus alimenta todos os seres vivos. Deus dá a comida, Deus põe a comida na sua mesa. Deus não deixa faltar nada para aqueles que o servem, aqueles que o amam. Deus tem te alimentado, seja com o trabalho, seja com a ajuda de alguém, de repente. Talvez, como eu disse, você pode estar passando por um momento difícil e você não achava escapatória, você não achava saída para aquele momento difícil. Você não sabia muito bem como ia ser a sua vida. E de repente Deus, Ele te deu uma provisão. É dessa ideia que o texto está dando. Deus provendo o alimento, Deus provendo o seu sustento. Então, através de um irmão, através de um amigo, Deus, Ele tem provido situações em sua vida. Então, nós podemos render graças a esse Deus. Nós podemos ser gratos a esse Deus, porque Ele se lembra de nós. Nós podemos ser gratos a esse Deus, porque Ele nos liberta, Ele nos livra. E nós podemos ser gratos a Deus, porque Ele nos alimenta. No início desse ano, com certeza,
você também fez vários planos. Com certeza você criou diversas expectativas em relação a 2020. E possivelmente muitas das expectativas que você criou foram frustradas por causa da pandemia. Muitos planos que você fez no começo do ano ou até mesmo no final do ano passado foram frustrados porque você acabou não conseguindo realizar esses planos por causa da pandemia. Mas ainda assim, mesmo com todo esse caos, nós cristãos, nós podemos encontrar diversos motivos, diversas razões para ser gratos a Deus. Nós devemos, como cristãos, ser as pessoas mais gratas desse mundo. Você tem que ser muito mais grato a Deus do que o seu vizinho, mais grato a Deus do que a pessoa que trabalha com você, aquelas pessoas que não tiveram encontro com Jesus ainda. Você deve ser alguém muito mais grato a Deus do que essas outras pessoas. Porque, em primeiro lugar, Deus já te deu o maior presente, o maior privilégio que você podia ter recebido, que é a salvação em Cristo Jesus. Só por termos a salvação, só por sermos salvos em Cristo, nós já temos o maior motivo, ou a maior razão de sermos agradecidos por tudo que Deus tem feito por nós. Além do mais, Deus te deu uma igreja, Deus te deu amigos, Deus te deu uma família, Deus tem te dado um trabalho, Deus tem te dado tantas e tantas coisas para você ser grato. Infelizmente, nós somos de uma geração onde muitas vezes nós não conseguimos encontrar motivos para ser gratos. Muitas vezes a gente acaba sendo mais reclamões, mais murmuradores do que gratos. Mas a gratidão tem que ser uma característica do cristão. Um coração grato a Deus, a pessoas que nos ajudaram, que nos serviram, seja na igreja, seja na nossa casa. Nós cristãos devemos ter um coração cheio de gratidão por essas pessoas e por Deus, por todos os benefícios que nós temos recebido em nossa vida. E como eu disse, o maior benefício que você pode receber é a salvação em Cristo Jesus. Além de tantas e tantas pessoas que têm andado e estado com vocês. Então, o salmista, ele encerra o texto no versículo 26 dizendo, mais uma vez fazendo aquele convite que o Arthur começou a mensagem dele falando: rendei graças. Vem comigo, vem com a igreja, vem com os santos a render graças a esse Deus. Sabe por quê? Porque a sua misericórdia, ela dura para sempre. Vamos orar? Pai amado, te louvamos, ó Deus, e te agradecemos porque tivemos um ano incrível, mesmo com tantos problemas, mesmo com tantas dificuldades, mesmo em meio a essa pandemia terrível, Pai. Ainda assim, encontramos muitas razões para te louvar, muitas razões, ó Deus, para engrandecer o teu nome, Senhor. Te peço que, como igreja, como Ministério de Jovens, Ministério de Adolescentes, nós possamos, Pai, ter um coração cheio de gratidão e cheio de orações de gratidão ao Senhor Deus. Abençoa o resto desse ano que nos resta ainda e nos dá um 2021 muito, muito abençoado pelo Senhor e que a gente possa, Pai, fazer sempre a Tua vontade, que é ser gratos em todas as coisas, Pai. Te pedimos isso a Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças
Pessoal, chegamos ao final desse culto, chegamos a quase final desse ano também. É o nosso último culto de jovens, o último culto da juventude, a jovens e adolescentes. E eu só posso agradecer a Deus por todos vocês, pela ajuda, pelo apoio, em tantas coisas que nós preparamos esse ano, o time que tem pensado os cultos, o time que tem planejado e pensado os pequenos grupos, o time que me ajudou muito esse ano no Equids também, o pessoal dos adolescentes, o Arthur e a equipe dele, que também nos apoiaram tanto durante esse ano, fazendo esses cultos juntos. Eu quero muito agradecer a vida de cada um de vocês, porque com certeza, se não fossem os dons, os talentos que vocês têm sendo usados, sendo ministrados na minha vida, na vida de tantas pessoas aqui da igreja, nada do que a gente fez poderia ter acontecido. Com certeza nós poderíamos ter feito muito mais coisas, se muito mais pessoas estivessem envolvidas também. Também quero deixar esse desafio para vocês. Se envolvam, participem, ajudem. Pode me procurar a Ellen, procura a Quinha, o Lolo, o pessoal que tem sempre ajudado aqui. Procure essas pessoas, dá seu nome, para que você possa fazer parte de um time, de uma equipe que tem desejado e tem buscado edificar a vida de outras pessoas, que tem buscado e desejado fazer com que o relacionamento dessas outras pessoas, de outros jovens, ele seja um relacionamento cada vez mais crescente com Jesus Cristo. Esse é o meu desejo para o ano que vem, que cada vez mais nós da juventude, os adolescentes e toda a nossa igreja possa estar cada vez mais envolvido, seja ainda nesse período em que nós estaremos online apenas e também quando os nossos cultos de jovens, os cultos da igreja voltarem a ser presencial. Então, gostaria muito que cada um de vocês pudesse ajudar e participar durante todo o próximo ano, durante todo o nosso ministério aqui o ano que vem, para que Deus seja engrandecido e para que a gente possa ter muito mais bênçãos para contar no ano que vem também. Obrigado mais uma vez por esse ano, por toda a ajuda, todo o apoio. Um ótimo Natal para vocês, um ótimo ano novo e nos vemos ano que vem. Tchau, galera!